Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é a internacionalista Déia Fernandes, começando essa live nessa terça-feira, 8 de setembro, exatamente às 20h44. E hoje a gente vai falar sobre... Claro, a gente está sempre falando de assuntos sérios aqui, mas hoje nós vamos entrar nesse tema que é muito caro para nós, porque sabemos que é um tema que não chama muito atenção nas redes, né? O brasileiro não anda muito preocupado com, principalmente o brasileiro cristão, com o que anda acontecendo com seus irmãos lá na Nigéria, lá em Moçambique e em outros países, mas devido à situação de caos que está na Nigéria, eu me vejo na obrigação de trazer esse assunto, tá? Então, eu já quero agradecer àqueles que estão... muito boa noite, doutor Antônio Pereira, meu grande amigo, que nunca nos abandona, está sempre aqui. Muito boa noite. E boa noite a todos vocês que estão ingressando agora nessa live. É bom, ele acabou de dizer que já compartilhou. Para você que não me conhece, entrou agora nessa live, né? Caiu de paraquedas. Meu nome é Déia Fernandes, meu apelido, né? Eu sou advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e a gente vem tratando de temáticas de direitos humanos dentro e fora do Brasil, e o nosso foco maior, a minha área de atuação por excelência, né, é justamente a questão de perseguição religiosa, violação de direitos humanos no mundo muçulmano. Pela minha experiência, durante todos esses tratando dessas questões, eu já percebi, e é lamentável isso, né, que quando eu falo das atrocidades que acontecem na África, no continente ou em algum país africano, geralmente a minha audiência é baixa. Para vocês terem uma noção, hoje eu postei um banner, né, mostrando que a gente ia falar sobre genocídio hoje, e foi o banner menos curtido de todos os banners que eu apresentei até agora, né? Não foram nem 20 curtidas quando eu informei que eu ia falar sobre genocídio na África. Pois bem, então eu sei que infelizmente não há, sim, no brasileiro uma preocupação com esse tema, mas é a minha parte. Eu preciso executar meu trabalho, isso mexe comigo e eu vou continuar falando independente de audiência. Outra questão importante é para você que não conhece o nosso trabalho, mas pelo pouco que já viu aqui com essa live, devido ao tema, se você tem interesse de nos apoiar, eu vou deixar aqui o link, após a live eu vou deixar o link de todas as nossas redes. Instagram, Twitter, Facebook, todas elas para vocês seguirem, porque eu não quero me alongar muito não, porque eu tô vendo aqui a hora e eu pretendo, deixa eu anotar até aqui o horário que eu tô começando, eu pretendo terminar essa live no máximo às 9h20. Meia hora de live, eu acho que vai estar bom, porque eu quero que vocês passem, eu peço a vocês que passem adiante. Boa noite, Marcos Antônio da Silva, boa noite a todos e, por favor, compartilhem, divulguem. É o mínimo que a gente pode fazer por esse povo que está sofrendo. Então vamos lá. Eu ia trazer hoje um panorama do que está acontecendo na Nigéria e em Moçambique. Moçambique eu falei mais ou menos ontem, só que se eu trouxesse esse panorama, eu fiz aqui meus cálculos e eu vi que eu ia passar mais de meia hora, com certeza, ia ser mais de uma. Então, como eu quero só meia hora, vou ficar hoje só na Nigéria e a gente vai dar continuidade falando sobre Moçambique. Obrigada, Dinho, muito obrigada pelo reconhecimento, né? Pois é, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer inicialmente para vocês um relatório que foi divulgado essa semana por uma das maiores vozes que defendem os cristãos perseguidos em todo o mundo. Ele é egípcio, é um cristão copta, tem um livro maravilhoso chamado Crucificando Jesus Novamente, vive nos Estados Unidos, onde ele... Deixa eu tirar o som aqui do meu computador. Onde ele
onde ele escreve, onde ele denuncia o que anda acontecendo. Então ele conhece melhor do que ninguém o mundo árabe todo mês ele costuma divulgar um relatório sobre atrocidades, principalmente na Nigéria, que é um país que está havendo um genocídio. Então eu vou trazer para vocês, eu acho importante. Obrigada, Cuca, muito obrigada. Sim, que bom que você se preocupa, Dinho, doutor Antônio, Aminadab, o povo que já está chegando aí, muito boa noite. Obrigada por você dando apoio aos cristãos. Eu vou trazer o relatório que foi divulgado, vou colocar o link. Possivelmente também vou escrever sobre esse tema e amanhã eu devo postar aqui, tá? Porque aí eu vou condensar, resumir tudo que está nos relatórios, porque são 2 relatórios que eu vou trazer para vocês e vou trazer a minha percepção sobre isso. Como eu escrevi ontem, tudo que eu tomei conhecimento sobre a questão de Moçambique, já aviso para vocês que eu fiquei de informar. Nós tomamos conhecimento que em 5 de agosto, 2 freiras foram supostamente sequestradas ou desapareceram, né? Era o termo que mais se usava. O governo moçambicano não tinha informação, ninguém tinha informação. Ontem eu trouxe esse assunto, deixei claro que eu ia levar essa situação para o Ministério das Relações Exteriores, para o Ministério dos Direitos Humanos, porque lá tem uma pasta de proteção global e a ministra Damares tinha se prontificado a ser voz em defesa dos cristãos perseguidos a nível global, e também a Embaixada de Moçambique, eu me comprometi a entrar em contato para a gente saber o que aconteceu. Porque os padres que trouxeram informações para veículos católicos, veículos na área de instituição de direitos humanos, eles, assim, disseram que não sabiam o que aconteceu com a freira. Eles não tinham uma resposta. Eles só dizem que elas sumiram junto com mais de 60 depois que houve um ataque jihadista na localidade onde elas viviam, fazendo uma obra humanitária maravilhosa na área de educação, socorrendo crianças, uma delas 70 anos. E o que aconteceu? Ontem mesmo à noite, eu amo meus seguidores por isso, porque todo mundo é antenado, pesquisa, quem me segue gosta, ama esses temas, quer contribuir. E dois seguidores enviaram para mim no YouTube um link de uma instituição católica dizendo que ontem mesmo, no mesmo dia que eu fiz a live, elas teriam sido localizadas porque um dos padres disse que ela foi localizada. As 2 estavam bem. Ele não falou se foram localizadas ou não. Falou, estão bem, estão já conosco, mas não contaram o que aconteceu. E eu fui ler a matéria com toda atenção e vi que tinha incoerência, sabe? Não estava batendo a narrativa. E eu escrevi um artigo, vou colocar aqui também, tá o link, mas também tá na página Ecoando a Voz dos Mártires. Eu escrevi pelo blog Ecoando a Voz dos Mártires. Então eu explico essa situação toda e volto a me comprometer com Moçambique, com as freiras e com vocês que apoiam o nosso trabalho. Amanhã, o nosso representante, eu entrei em contato com ele e ele disse que vai ingressar com os requerimentos para essas entidades. Por quê? Gente, eu não posso ficar com uma resposta ainda incongruente, não está completa, é uma resposta ainda incompleta de um padre. Eu quero saber o que aconteceu com essas 2 brasileiras valorosas que, pela sua fé, amor à sua fé e amor à vida humana, estão há mais de 10 anos fazendo essa obra linda de assistência humanitária e também espiritual lá em Moçambique. Então, o mínimo que eu posso fazer é saber o que está acontecendo para trazer para vocês, para saber qual a postura do governo brasileiro e para confirmar se realmente ela foi localizada, elas foram localizadas, se elas estão bem. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu preciso de uma informação oficial do governo brasileiro e do governo moçambicano. Então a gente vai
procurar saber essa resposta, a gente vai entrar com o requerimento, e assim que tiver, eu estarei aqui falando para vocês. Então vamos lá, quanto à questão da Nigéria. Eu tinha que falar no caso das freiras, porque muita gente ficou preocupada, então trazendo para vocês, segundo o padre que denunciou essa situação, elas já estão resguardadas, estão bem, graças ao bom Deus. Mas eu vou correr atrás da informação, é lógico. Então, gente, vamos ao que está acontecendo na Nigéria. Primeiro, gente, assim, é uma loucura o que está acontecendo lá, quer dizer, uma loucura que se explica, né? Mas a Nigéria, para quem não sabe, é o país mais rico em petróleo de toda a África. Porém, o país mais rico em petróleo também tem muita riqueza a nível de minérios. Esse país que tem mais petróleo ali na África, ao mesmo tempo, segundo algumas instituições, um estado que está... o índice que eu consegui é de 2015, tá? Eu não tenho um índice recente, mas o último índice, onde houve uma pesquisa em relação à situação da Nigéria, a Nigéria está ocupando o 14º lugar no ranking fracassados. E no futuro eu vou fazer uma live só explicando esse conceito, né? Explicando o contexto em que isso se dá e a base técnica que internacionalistas usam para dizer que a Nigéria está nesse 14º lugar no ranking. E eles dão, lógico, a fundamentação. Como a fundamentação não é bom que a gente traga aqui, então eu vou fazer depois uma live só falando sobre a questão do Estado fracassado. Mas um dos motivos para um Estado ser considerado fracassado é o governo não ter condição de propiciar a segurança interna dos seus nacionais. E isso está acontecendo na Nigéria há muitos anos. Que a comunidade internacional e principalmente agentes do poder, ou melhor, do governo, né? Agentes do governo, a comunidade internacional, a ONU, estão mascarando o que está acontecendo lá. Não querem trazer a realidade que se trata de um conflito com base religiosa. Eles tiram essa realidade que está acontecendo e colocam outras situações que até compõem o dito conflito. Porque é até complicado você falar conflito, gente, porque entendam bem. Você pressupõe, você escutando isso. Boa noite, meu querido amigo Carlos Ferreira, muito boa noite. Pressupõe que dois grupos, pelo menos dois grupos, e é bom que todos saibam que na Nigéria existem mais de 200 grupos étnicos. A Nigéria, assim, é um mundo de diversidade étnica, religiosa, né? Então, mas é claro que no meio disso tudo, os muçulmanos vêm crescendo, a gente vai falar já já sobre isso, mas as pessoas, quem está trabalhando com essa temática de segurança da Nigéria, não vê o problema com base religiosa. O que é dito é que está havendo, digamos, conflito, como eu falei. E o que você pensa? Não, então conflitos são partes que não se entendem e alguns, inclusive ligados aos Estados Unidos, algumas lideranças dizem o seguinte, é um conflito por terra, é um conflito étnico, tudo isso eu venho lendo, gente, há anos, tá? Vocês vão ler 1000 artigos falando sobre isso. E quando eu entrar em estado fracassado, vocês vão entender melhor. Mas eu só estou resumindo para vocês. Então, os teóricos dizem, o que está acontecendo na Nigéria é um conflito e ele tem base étnica, tem a questão da disputa por terra, porque a Nigéria passa por alguns problemas também nessa
nessa esfera ambiental, né? Também passa por problemas. Então eles jogam que, olha só, como está acontecendo problema econômico sério num país que era para ser uma potência devido ao petróleo e às riquezas que tem, mas a corrupção não deixa. Então, eles usam que, é o que os teóricos falam, para mascarar o genocídio, e isso é importante que você que está assistindo saiba. Então eles dizem, ó, por causa dos problemas ligados à economia, à pobreza que vem aumentando, a um governo que não atende às demandas sociais, um governo que é corrupto. Então, o que está acontecendo é que as populações muçulmanas, porque isso só acontece basicamente com muçulmanos, gente, mas os teóricos não veem assim. Então, esses que estão sendo, entre aspas, cooptados, e no futuro vocês vão ver que eu não vou falar da esfera internacional de ajuda nesse conflito, porque eu quero fazer várias lives sobre a Nigéria. Aí vocês vão saber que na Nigéria, Moçambique, tem muito muçulmano de outros estados africanos e fora da África que estão indo lá ajudar na jihad para destituir as terras dos cristãos, como acontece desde que o Islã surgiu na face da terra. Então, qual é a base deles? O que acontece é o seguinte, por causa de problema econômico, corrupção, alguns muçulmanos não, algumas pessoas que eles não colocam como muçulmanos, eles acabam se radicalizando. A mesma desculpa que a Europa dá para o muçulmano que está lá, às vezes tem universidade, está bem, está gozando do estado de bem-estar social europeu, que só vê o de fora, que só vê o estrangeiro, que só prioriza para trazer benesses aos estrangeiros. Então, o mesmo argumento dessa Europa, que quando tem atentado terrorista diz, olha, está havendo atentado terrorista porque as pessoas não se sentem integradas, porque elas são discriminadas por causa da pobreza, por causa disso, por causa daquilo, porque não pode dizer logo de entrada que se trata por problema econômico do país, como acontece na Nigéria, né? Então eles jogam, não, é a pobreza deles, eles estão discriminados. Aí começa aquele papo para tentar mascarar a realidade que aconteceu em todo o mundo muçulmano, que aconteceu inclusive no Líbano, sabe? Que aconteceu na Síria, claro, no passado que eu estou falando, não quando os muçulmanos se estabeleceram. Então, eles estão tentando mascarar, jogando isso como um conflito para você, quando lê qualquer matéria de pseudo-internacionalistas, pensar, então é um conflito por disputa de terra num país que está com problema econômico. Mentira! E essa mentira tem uma liderança cristã que eu vou trazer aqui, que deixa claro sobre essa situação. Ele diz, se fosse um problema ligado à questão de terra em si, ou à questão econômica, apenas não seriam prioritariamente os cristãos aqueles que são atacados, mortos, que são estuprados, decapitados, mutilados. Não que outras etnias não sofram. Boa noite, meu querido amigo Eli, muito boa noite a todos vocês. Não que outros grupos étnicos não sejam atacados, mas a prioridade no ataque é com o cristão. E a gente vai ver isso. E eu quero trazer para vocês terem noção de como o negócio é sério, é por isso que eu vou entrar agora no relatório, já esclarecendo o que está acontecendo ali. É usurpação territorial, é tomada de terra, como o Islã vem fazendo há séculos e séculos, pilhando toda a riqueza cristã, tomando as suas terras, estuprando as mulheres cristãs. Foi assim que o Islã, e eu deixo bem claro, eu tenho o direito, segundo a Constituição, de criticar qualquer religião, apesar de aqui só criticarem, geralmente, o cristianismo. Então, meu problema não é muçulmano, eu sei que tem muçulmano moderado, sei disso tudo. Porém, a minha crítica é com o Islã, porque quando eu olho para a história do expansionismo islâmico, eu vejo que na Nigéria, em Moçambique, na Somália, em outros países está acontecendo como exatamente aconteceu quando
essa doutrina, entre aspas, religiosa, passou a comandar a tomada de terras, né? E o exercício de poder político, onde a política e a religião se unem. A política e a religião só não é aceita a união de ambos quando relativo a cristão. Como está acontecendo aí, o TSE, os nossos queridos ministros, né, tentando criminalizar a postura de articulação entre os cristãos em relação à política para colocar como um abuso de poder, entre aspas, religioso. Não tem abuso de poder sindical, no meio do magistério, em todos os grupinhos da extrema esquerda, mas querem criminalizar até a tentativa dos cristãos de se articularem nas suas comunidades para elegerem os seus representantes. Então, nesse mundo hoje que deixa a Nigéria de lado, é um mundo que diz política e cristão não podem se unir. Ou melhor, política e religião. Isso só em relação a cristãos, tá? O doutor Antônio está dizendo, se pobreza fosse causa de formação de grupos terroristas, o Haiti seria um dos países mais terroristas do mundo. É verdade. Esse argumento ele só é utilizado para fundamentar a defesa de grupos muçulmanos, a defesa da jihad. A gente não vê. Gente, vamos falar a verdade? Quando vocês viram judeus aí pelo mundo inteiro, os judeus sofreram e sofrem vamos deixar uma coisa clara aqui. Um dos povos que mais sofre preconceito e discriminação são os judeus. O povo mais perseguido e mais assassinado, que sofre mais violações, são os cristãos, a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Porém, os que são mais discriminados em todos os países e até em países pseudo-cristãos, né? Porque tá difícil ver um país realmente com aquela essência cristã. Os judeus passam por discriminação terrível. Inclusive, na Europa, eles têm que colocar segurança junto às sinagogas, por causa do ódio que está só aumentando em relação aos judeus. Eu pergunto, onde vocês viram um ataque terrorista de judeu em qualquer lugar do mundo por causa do ódio da extrema esquerda e do ódio não só da extrema esquerda, o ódio da extrema esquerda, o ódio da extrema direita, tem que ser falado, vamos ser realistas, e também o ódio dessa parcela de muçulmanos que seguem fielmente os ensinamentos do profeta Muhammad, né? Então, assim, a gente vê que a resposta dos judeus, sejam pobres, ricos, classe média, não importa, nunca é. É proteção. Eles se protegem, mas a gente não vê violência. Então você não vê ataque terrorista de judeu, você não vê judeu matando cristão pelos horrores que a igreja medieval, né, tanto cristãos católicos quanto protestantes, fizeram a nível de revolta, de ira contra os judeus. Nem por isso a gente viu judeu matando, degolando, decapitando, estuprando. Então, isso não é argumento, não é argumento. Os cristãos que passam por perseguição, em todo o mundo muçulmano, você não vê nenhum grupo terrorista cristão, nem mesmo grupos como milícias. É difícil a gente ver isso para se defender. Quem dirá para atacar? Isso não é desculpa. Então vamos lá ao relatório. E a gente vai falar só de alguns casos. Agora mesmo, 4 de agosto, pelo menos 171 cristãos foram massacrados por pastores Fulani num período de apenas 3 semanas. 3 semanas, 171 cristãos em agosto foram assassinados. Tudo bem, são várias milícias muçulmanas, tá? Da religião da paz, todo mundo é muçulmano, e eu posso dizer que é muçulmano, que não é apóstata. Hoje eu posso dizer isso porque desde 2014 a principal universidade, ou melhor, o principal centro ideológico sunita do mundo já disse que o Estado Islâmico não pode ser considerado apóstata. Ele é um grupo genuinamente muçulmano porque cumpriu os 5 pilares do Islã. Então, se a própria Universidade Al-Azhar, que é esse centro ideológico, reconhece o Estado Islâmico como muçulmano e pastores Fulani e também o grupo muçulmano Boko Haram tem a mesma
linha de ação, a mesma ideia doutrinária do Estado Islâmico, inclusive seguem piamente o que o Estado Islâmico faz, e o Boko Haram, aliás, é uma filial do Estado Islâmico. É lógico que a gente tem que chamar esse pessoal de muçulmano. Não dá para falar que a apóstata fundamentalista não são extremistas à luz do que diz o Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Não sou eu, tá? Então é bom a gente esclarecer isso. E quem são esses pastores fulani? Porque quando fala pastor parece que é cristão, que é um cristão brigando contra o outro. Não. Pastores fulani, esse é um termo de um grupo, de uma etnia na Nigéria, aliás, é a etnia da qual faz parte o presidente da Nigéria, e por isso ele apoia, eu tenho vários aqui, várias denúncias de lideranças importantes, deixando claro que ele apoia abertamente, por isso que ele nada faz em relação a esse genocídio. Então, é uma etnia que é conhecida como pastores fulani, porque eles trabalham com gado, né? com essa parte de gado, agricultura e tal. Então, por isso desse nome. Então, os pastores fulani são mais recentes nesses ataques, e temos já há muito tempo o Boko Haram, que é um outro grupo que faz atrocidade. Então, falamos de agosto, vamos agora para julho. A gente vai ser bem rapidinho, tá, gente? Em julho, foram registrados ataques dos pastores fulani massacrando 22 cristãos, maioria mulheres e crianças. Sabe o que eles fizeram? Essas casas numa comunidade agrícola. Eles, quando ingressaram nessa comunidade, eles já chegaram atirando. E uma das vítimas que sobreviveu, uma senhora que perdeu seu marido, uma senhora cristã, ela disse: eles assassinaram 2 filhos meus e o meu marido. Inclusive, ela tomou conhecimento de famílias que perderam até seus bebês nesse ataque. E segundo esse depoimento dessa cristã, e aí a gente vê, gente, qual o problema que causa uma base de ódio de uma religião. Quem denuncia a religião desses cristãos, quem denuncia, olha, pode ir ali porque é cristão, pode tomar aquela terra, pode tomar aquela casa, é justamente muçulmano. São muçulmanos, segundo foi relatado aqui nesse relatório, são vizinhos muçulmanos, em muitos casos, que delatam as famílias cristãs ao bando dos invasores. Porque o que acontece? Nas regiões, moram cristãos e muçulmanos, porque o cristão é pacífico. O cristão não fica em luta, em guerra, né? A gente não vê isso em geral, né? Não fica em luta e guerra. Então, quando eles chegam, invadem os próprios muçulmanos. Que as pesquisas dizem, não, os muçulmanos são moderados. Gente, são muçulmanos que são comuns, que não são terroristas, que denunciam os cristãos, esses muçulmanos que parecem moderados e que a imprensa, os pesquisadores dizem que são moderados, são eles que fazem o mesmo que muitos fizeram na Europa nazista, quando diziam, pode pegar aquele judeu ali, vai naquela família, porque aquela família é de judeu, pode ir ali, ó, aquele ali é judeu, não adianta esconder não. O mesmo ódio acontece na Nigéria. Então, os muçulmanos entregam os seus vizinhos lá, e essa senhora relata sobre um vizinho dela que ela viu, que era dessa etnia, e que denunciou a família dela. Ela diz que ela se entregou, ela ajoelhou, né, para pedir clemência por ela e pela sua família, só que eles atiraram no peito e nas costas dela, só que ela sobreviveu, e deixaram ela lá para morrer, só que não imaginaram que ela ia sobreviver, e atiraram fogo na casa dela. No dia seguinte, um vilarejo vizinho a esse também foi atacado. 10 mulheres. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Gente, boa noite. Olha, para todo mundo aí que está comentando, depois eu vou comentar, porque a hora passa rápido, eu não quero me alongar na live, mas eu prometo que eu vou comentar cada um que eu tô vendo. O Eli tá escrevendo bastante aí, tá dizendo até quando a humanidade vai enxergar a religião, a cor, as etnias, as origens, antes de chegar aos seres humanos. Triste, é verdade, essa é a pura realidade. Então, 10 mulheres, um bebê e um idoso morreram queimados vivos. Queridos, olha o que eu estou falando para vocês.
Nesse ataque, eles mataram bebês, eles mataram mulheres, queimadas vivas. E essas pessoas, eles tinham fugido para se refugiar, não adiantou. Outros 7 camponeses ficaram feridos, 4 casas foram reduzidas a cinzas. Em 19 de julho, convidados presentes numa cerimônia de casamento foram massacrados. Pelo menos 32 cristãos morreram nesse ataque de pastores Fulani. Tem noção? Eles fizeram esse horror. No dia 23 de junho, pelo menos 7 cristãos foram mortos. Eles mataram com facões mulheres, homens, crianças que estavam desarmados. Gente, o que acontece ali é atrocidade. E é bom que vocês saibam, porque a gente precisa dar voz e eu vou dizer o que a gente deve fazer. Eu não vou trazer só os horrores. Eu vou mostrar qual a postura que a gente tem que tomar para ajudar, o mínimo que a gente pode fazer, para ajudar esse povo. Ou melhor, esses seres humanos, né? Magda, você está falando muito triste, precisamos orar pelos missionários. Orar pelos missionários e pelo povo que está lá, né? Eu digo orar porque eu também tenho a minha fé, eu concordo com quem vai orar e é para orar mesmo, mas assim, geralmente, deixa eu te contar uma coisa, Magda, geralmente as principais instituições, eu sei porque eu já conversei, tá? Com lideranças das principais instituições que trabalham com missões lá no Oriente Médio e que cá entre nós, vou falar a realidade porque eu não estou aí para agradar ninguém. Eu digo ninguém desse povo aí que acha que sabe o que é missões e o que é o mundo muçulmano, né? Eu já vi muito missionário mentindo, literalmente, sobre o mundo muçulmano, contando conversa fiada, né? E o que acontece em relação a isso é que essas instituições me trouxeram a conhecimento que eles não costumam enviar missionários para zonas de conflito. Sabe, eles não costumam fazer isso. É claro que existe um caso ou outro que vai e tudo, mas em geral eles não costumam fazer isso, tá bom? É claro que tem missionário que não quer saber, vai lá e faz. Mas continuando aqui, no dia 29 de julho, pastores Fulani assassinaram 14 cristãos e 13 eram da mesma família. Toda uma família foi assassinado, tá? Somente foram assassinados. Somente um membro conseguiu sobreviver. Todos os filhos, a esposa, tio, tia, irmão e demais parentes foram assassinados. Na semana passada, agora, nós estamos em setembro, foi agora no início de setembro, foi no final de agosto. Jihadistas armados invadiram uma igreja, a igreja do Leão de Judá, e abriram fogo contra os cristãos que estavam lá. 4 não conseguiram resistir aos ferimentos. São centenas de atrocidades durante esses anos. No mês de abril de 2020, pastores Fulani, empunhando as suas peixeiras, os seus facões, assassinaram pelo menos 13 cristãos lá na Nigéria. Segundo o relato de um dos sobreviventes que compõem o depoimento que estão nesse relatório, eles disseram: nós acordamos para enterrar 7 pessoas mortas queimadas vivas, vítimas de um ataque noturno. Segundo ele, essas pessoas foram queimadas vivas, sabe por quê? Porque quando ouviram e viram, né, que os terroristas, os jihadistas estavam chegando. Quem era mais jovem, tinha força, conseguiu fugir para a floresta, lá para o mato, para escapar da morte. Sabe quem morreu queimado vivo? Foram justamente pessoas que eram idosas, que não conseguiram fugir diante desse absurdo. A maioria era idoso. No dia 10 de abril, pastores Fulani também executaram um pastor de 55 anos. Gente, eu fiquei emocionada quando eu li a história dele, porque o pessoal que viu a morte dele diz que ele estava rezando e estava aconselhando, ou melhor, rezando não, orando, né? Que no meio evangélico o termo que costuma usar é orar, né? Mas enfim, eu digo isso, gente, porque assim, eu já fui criticada aqui por não usar o termo compatível com determinada religião.
né? E como aqui eu tenho que respeitar todas as religiões, eu não estou aqui para pregar a minha fé. A minha fé eu prego com as minhas ações. Assim eu prego, a melhor forma de eu pregar, né? O testemunho, eu sou uma carta lida. Quem conhece a Bíblia sabe por que eu estou falando isso. Eu sou uma carta lida e as minhas ações mostram a minha fé. Quem quiser abraçar, amém. Quem não quiser, amém também. Só que aqui eu não vou pregar minha fé. Por isso eu respeito todas as crenças. E, às vezes, eu tenho que colocar as coisas de uma forma, numa linguagem técnica correta, para não vir nenhum evangélico, como já fizeram comigo. Você falou que evangélico reza, evangélico não reza, porque de vez em quando tem briga aqui teológica. Mas então eu já tenho que me precaver, porque só eu sei o que às vezes eu leio aqui. Continuando, 16 de abril, tá, aí esse senhor, esse pastor foi assassinado, assassinaram ele com tiros e com facada, até ele morrer, não esperar, não deixaram o corpo lá não, esfaquearam, deram tiro e depois esfaquearam, até ter certeza que ele estava morto. Em 13 de abril, eles decapitaram 13 cristãos. Queridos, não conseguiram localizar a cabeça dos cristãos e os cristãos foram enterrados sem cabeça. Gente, preste atenção, eu estou falando aqui de decapitações, eu nem vou continuar a ler aqui, é muito grande, aqui tem vários casos de decapitações de filho, de criança, de bebê, de tudo que vocês possam imaginar. Vou parar até aqui, essa parte específica do relatório, eu vou parar por aqui falando sobre a questão dos meses e o que aconteceu. Mas percebam, quando o Estado Islâmico estava decapitando o pessoal lá europeu que vivia na Síria ou no Iraque, vocês lembram que a mídia falava noite e dia, quando o americano morreu, quando o japonês morreu, quando o britânico morreu, falam noite e dia. Eu pergunto para você, qual foi o jornal que noticiou para você dizendo, olha, tantos cristãos foram decapitados, foram queimados, bebês foram queimados vivos, mulheres, eu não trouxe aqui, mas mulheres cristãs que são sequestradas e que são mantidas como escravas sexuais. Quantas vezes vocês leram isso na imprensa? Quer dizer, o Estado Islâmico, quando matava, havia uma preocupação, um temor. Mas sabe por que havia uma preocupação? Porque a ONU já estava fechada com o mundo islâmico para promover a hégira, a saída dos muçulmanos dos seus territórios para ocupar, para levar o Islã até os confins da terra. Porque a ONU odeia cristãos. A ONU dá apoio a todo tipo de... Não somente a ONU, o chefão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o chefão, acabou de fazer uma visita agora, na semana passada, para a Turquia, que promove as mais abjetas violações de direitos humanos. E hoje, vários ativistas turcos e também iranianos de outros países estão reclamando, estão explodindo as redes, denunciando esse europeu, gente, eu ia usar um termo aqui, sabe? Enfim, esse vendido, esse traidor, que foi lá receber um mimo. Esse presidente, esse chefão do Tribunal de Direitos Humanos lá da Europa, ele foi receber de uma universidade que expulsa universitários que não seguem a Sharia, ele foi lá receber um mimo, sabe? Um título de honoris causa. Que coisa linda, maravilhosa. E muitos estão denunciando. A Europa apoia todas as ações genocidas desse Estado. Quer mais um exemplo? Macron. Eu ainda esse mês vou falar sobre o Líbano. Muita coisa está acontecendo no Líbano. Porém, a principal. Enquanto Trump está tentando impedir, ou melhor, está tentando impor, tentando não, gente, já está impondo. Hoje mesmo eu li num jornal árabe que 2 ex-ministros do Líbano estão sendo sancionados pelos Estados Unidos por causa da sua ligação com o Hezbollah, com crime e tudo mais. Então, Trump está sufocar o poder genocida, o controle que Hezbollah e o Irã têm sobre o Líbano. Aí o que acontece? Vem o Macron,
Talvez porque, gente, tem muita empresa, deixa eu contar para vocês, tem muita empresa de petróleo lá no Líbano. Empresa de petróleo no Líbano não, no Irã. Empresas, ou melhor, já ia falar iranina, empresas francesas. Então, o Macron, ele já disse que não vai mexer na questão do desarmamento do Hezbollah e do esvaziamento de poder político, esvaziamento, tá? Do Hezbollah. Ele vai deixar tudo como está. O Macron está autorizando que a elite corrupta do Líbano venha estar à frente da reestruturação desse Estado fracassado. Tá? Eu vou fazer depois uma live falando sobre o Líbano, a situação lá é terrível. Então, a gente vê que não há interesse do Ocidente com a pauta de direitos humanos. Tudo tem um interesse aí no meio. Continuando, só mais alguns detalhes. Segundo instituições de direitos humanos, desde 2009, pelo menos, algumas instituições dizem que pelo menos 32 mil cristãos pelos principais jihadistas do país, tá? Só que tem um detalhe, gente. Esse número, segundo vários ativistas, tá não chega à metade do que realmente acontece, porque a maioria dos casos, imaginem, são territórios, isso acontece muito no nordeste da Nigéria, são territórios distantes, é difícil eles terem registro, morre muito mais criança do que isso, tá? Ele está falando, que quem faz isso são os islâmicos radicais. Mas os islâmicos não radicais estão entregando cristãos para os radicais decapitarem, tá? Estuprarem. Os não radicais, porque todos esses muçulmanos que estão hoje denunciando os cristãos quando chegam os grupos muçulmanos para matar e tomar territórios cristãos, então, se você fizer uma pesquisa, esses não entram, porque não pegam no facão e não queimam ninguém. Então, não entram nas estatísticas mentirosas de pesquisadores mentirosos. Mas eles são tão terríveis quanto aqueles que a gente chama de extremistas, né? Então, eu vou falar a realidade, porque os cristãos estão sendo assassinados com o apoio daqueles que se dizem moderados. Continuando. Esse relatório sobre os cristãos, e eu já vou terminar aqui, e a gente continua depois, esse relatório mostra que os pastores Fulani, o Boko Haram, intensificaram nesses últimos meses a violência contra os cristãos, por meio de golpes fatais, desferidos com peixeiras, além do fuzilamento e outras formas de morte. E, segundo esse relatório, em 4 meses foram pelo menos 620 cristãos indefesos que morreram, tá? 470 pelos pastores Fulani e 150 no Boko Haram. Isso a gente sabe que não está retratando aí da realidade, tá? Volto a dizer isso. E, segundo a Associação Cristã da Nigéria, tá? Essa associação cristã é uma, se não, é a principal entidade cristã que representa a maioria das correntes cristãs que existem na Nigéria. Essa associação cristã da Nigéria acusou abertamente o governo federal de conspirar junto com os terroristas islâmicos para exterminar os cristãos na Nigéria. A instituição cristã denuncia abertamente esse presidente lá que tem o apoio do Ocidente, tá, queridos? Tem o apoio do Ocidente. E tem lideranças cristãs que ainda veem situação pior, que mostra a realidade. Mas antes dessa situação, deixa eu trazer qual é o posicionamento do governo. O posicionamento oficial, porque nem o governo federal e nem o governo do estado onde ocorrem as barbáries, ambos os governos são acusados pelos cristãos de apoiarem e não fazerem nada para tentar impedir esses massacres, impedir esse genocídio. Genocídio por quê? Porque há uma intenção deliberada de se exterminar todo um grupo religioso em determinada região. Isso é genocídio. Então,
o governo se defende dizendo que não se trata de ações com conotação religiosa. Não é conotação religiosa, mas eles estão. Quando eles chegam, os grupos terroristas, os próprios muçulmanos dizem: pode matar aqueles, porque aqueles são cristãos. Tudo isso tem relatório. E o governo assassino, genocida, dá todo apoio para isso acontecer. Algumas lideranças cristãs ainda vão mais além e tratam a maior realidade de todas. Eles acusam, inclusive, abra aspas para a fala dessas lideranças, um mal chamado Barack Obama. Segundo o ex-ministro de Cultura e Turismo da Nigéria, ele disse o seguinte, eu vou trazer a fala dessa liderança lá. Ele diz que o Obama, John Kerry, Hillary Clinton fizeram a Nigéria ao financiarem e apoiarem o atual presidente Muhammadu Buhari na eleição presidencial de 2015, ajudarem o Boko Haram em 2014 e 2015, o que foi pura maldade, e o sangue derramado de todos os mortos pela administração Buhari, seus pastores fulano e Boko Haram nos últimos 5 anos, estão nas mãos deles. Gente, Obama, vamos fechar aqui, a extrema esquerda americana apoiou o que agora querem eleger, né, o seu facínora pedófilo, né? Eles apoiaram completamente esse líder muçulmano da etnia Fulani, mesmo sabendo das milhares de denúncias que existiam sobre ele. Todos os governos democratas, todos não, os últimos governos democratas deram apoio a um presidente que compactua e facilita, porque, segundo as informações dessas lideranças, o governo, quando acontece massacre, não manda ninguém para socorrer os cristãos, não manda uma autoridade para se solidarizar, não se preocupa com os refugiados. O governo nigeriano, apoiado pelos democratas, não fazem nada para socorrer esses cristãos. E, para vocês terem noção da ideologia de barbárie que acontece, eu vou já terminar aqui, porque eu queria entrar no que eu prometi a vocês, que eu ia tentar entrar aqui no que a gente pode fazer para tentar ajudar esses cristãos nigerianos. Mas a gente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre isso, que eu já passei os 30 minutos que eu prometi. Mas eu queria trazer para vocês um exemplo da covardia e da ideologia que está sendo para torná-la toda muçulmana. Tá? E vocês não veem nenhuma grande liderança muçulmana ou islâmica reclamando disso, porque eles dão apoio. As grandes lideranças no mundo muçulmano apoiam toda a barbárie. Até porque, quando esse grupo Pastores Fulani começou a matar esses cristãos, inicialmente era com artefatos bem grosseiros, sabe? Artefatos assim muito quase que artesanais. Eles matavam assim os cristãos. E segundo alguns analistas, que no futuro a gente vai falar melhor sobre isso, hoje eles têm um poder bélico que consegue às vezes até superar o profissionalismo do Boko Haram. Porque os pastores Fulani, eles são mais aqueles muçulmanos, sabe, gente, comuns, sabe? E que resolveram matar. Comuns que eu digo assim, eles não tinham, pelo menos, quando começaram e se desenvolveram, eles não tinham todas aquelas técnicas que as milícias terroristas costumam já utilizar, todo aquele armamento. Então eles matavam por aquele prazer de se assenhorar do território cristão. Mas hoje está entrando muito dinheiro em apoio para eles. Muito dinheiro, e eles agora já estão podendo fuzilar com armas potentes, porque vem muito dinheiro de fora para islamizar completamente a Nigéria. O que está acontecendo, não somente na Nigéria, mas está acontecendo até na África do Sul. Em vários países muçulmanos, a Sharia está fechando o cerco contra as minorias ou as maiorias, porque no caso do Moçambique, a maioria é cristã.
eles estão fechando o cerco e impondo a Sharia com o devido apoio do Ocidente. E para fechar, né, eu vou falar só rapidinho a dica que depois a gente vai aprofundar, tá? A gente vai aprofundar isso. Vai haver agora, em outubro, a sexta cimeira da União Africana, a União Africana e União Europeia. Tá? Vai haver agora em outubro. Eles fecharam uma aliança e, segundo os relatos dos responsáveis aí por acordos bilaterais entre essa União Africana e a União Europeia, eles iriam, nessa união, eles iriam priorizar a questão de segurança no tocante a esses países que compõem a União Africana, né? Então eles disseram, não, a gente vai priorizar a questão da paz, da segurança. Foi o que sempre vem, ou melhor, é o que está sendo dito ultimamente. Só que tem um detalhe. Em março houve uma reunião em Bruxelas dessa comissão, né? E simplesmente eles disseram, não, a gente vai se preocupar com segurança e tal. Isso foi em março. Nós estamos vendo o aumento do número de mortos entre os cristãos lá. Pergunta o que esses representantes da União Europeia fizeram para socorrer a Nigéria nesse período de intervalo que vai até outubro, porque é em outubro que vai haver essa próxima reunião. Mas eles já entraram em algumas tratativas dizendo que querem benefícios mútuos, né, de todas as partes que compõem esse acordo entre a União Europeia e esses países africanos. E, segundo analistas que eu vim consultando, não foi demonstrado pela União Europeia até agora nenhuma declaração no sentido de dizer que vai apoiar a Nigéria em relação a esse desespero na segurança interna do país. Porque, é claro, trata de cristão, para que vão se preocupar? E nos últimos 20 anos foram, segundo estimativas mais do que módicas, mais do que reais, foram 43 mil cristãos nigerianos mortos pelo Boko Haram e 19 mil pelos pastores Fulani. Isso gerou atualmente são 2,8 milhões de deslocados internos, segundo a ONU. Cristãos que perderam os seus territórios para implementar a Sharia, porque quando o muçulmano entra, e os pesquisadores reconhecem que todo o território que os pastores Fulani e Boko Haram se apropriam, expulsando os cristãos, eles implantam a Sharia. Nisso, mais de 7 milhões de pessoas, os cristãos, estão precisando urgentemente de assistência básica para salvar suas vidas, inclusive alimentos, saúde, água. A desnutrição aguda, as altas taxas de mortalidade, a situação das comunidades cristãs está cada dia pior. Essa turbulência que acontece lá na Nigéria, segundo alguns analistas, corre um sério risco de extravasar para toda a região circunvizinha e chegar até o litoral europeu. A Nigéria pode ser, e caminha para isso, tá, gente? Um novo centro de desestabilização para aumentar a imigração ilegal para a Europa e para aumentar a desagregação que está acontecendo ali em todo o Oriente Médio e a influência do Ocidente, da Turquia, da Rússia. A Turquia anda implantando bases militares em alguns países lá na África. Então a gente está vendo uma situação assim de caos. Então, para terminar, o que eu tô tristeza, mas o que a gente pode fazer? Eu tenho que falar, não dá, eu não ia falar, mas eu tenho que falar. É lógico que eu resumi bastante, né? Enfim, eu não consigo fazer live de meia hora mesmo, não adianta. Mas o que a gente pode fazer? Pressionar o nosso governo, pressionar as nossas autoridades, usar as redes a esses cristãos que não têm apoio do Parlamento Europeu, que não têm apoio dos Estados Unidos, não tem dos Estados Unidos de país nenhum,
nós precisamos pressionar o nosso governo, porque quando a ministra Damares tomou posse no Ministério dos Direitos Humanos, ela disse que ia trabalhar a pauta em apoio aos cristãos perseguidos. E o mínimo que o governo deveria fazer, em primeiro lugar, reconhecer o genocídio armênio, que é um genocídio que não tem nenhuma dúvida. Aliás, gente, o neto de um dos cabeças do genocídio armênio reconheceu há muito tempo e é um apoiador da comunidade armênia. Ele é jornalista turco e ele já até escreveu o livro. Ele apoia a causa do genocídio armênio. O neto de um dos facínoras que ajudou a matar mais de 1,5 milhão, ajudou não, que planejou, né, mais de 1,5 milhão de mortes só de armênios, fora os assírios e os gregos. Então, o Brasil precisa reconhecer o genocídio armênio, o Brasil também precisa reconhecer o genocídio nigeriano. Existem vários observadores internacionais que já reconhecem, mas eu estou com muito pouca esperança, vou falar a verdade para vocês. Até por temas que eu nem posso trazer aqui, tá bom? Aqui a Claudinha está dizendo, a Cláudia Santos, eu já fui na página de alguns deputados. É isso, gente. Pelo amor de Deus, você que é cristão, pelo amor do que você quiser, você que é ateu, pelo amor de Alá, você que é muçulmano moderado, não importa. Gente, precisamos nos mobilizar e levar esse assunto às redes e mostrar para deputado que o nosso voto também está atrelado ao posicionamento deles em relação a essa pauta. Porque hoje a gente se cala contra esses cristãos. No futuro, quando a espada chegar aqui, a comunidade internacional também não vai dar a mínima para a gente. E vai chegar. Muita gente não acredita, mas vai chegar a espada aqui. Ou melhor, ela já está, só não começou a cantar nos pescoços por aqui. Então eu quero pedir a vocês, gente, vamos dar visibilidade, levar parlamentares, levem isso também para a ministra Damares. Eu vou ser sincera, gente, porque assim, tem trabalhos da Damares que eu aqui várias vezes, vocês sabem, o trabalho dela contra a pedofilia, eu sempre apoiei, quando ela foi atacada, enfim, eu sempre apoiei o trabalho dela, que é digno, que é correto, mas eu vou ser realista, o trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, o trabalho do Ministério das Relações Exteriores, quando se diz perseguição religiosa, é medíocre. E eu posso dizer isso porque eu estou acompanhando, gente. É medíocre. O Brasil precisa reconhecer esses genocídios. Precisamos ser a voz desses nigerianos. É o mínimo que o Brasil precisa fazer. Mas eu já falei demais, né? Eu já falei demais e a gente vai continuar no futuro sobre esses assuntos. A gente não vai parar, vai continuar dando visibilidade. Meu muito obrigada para você que ficou aqui até o final, para você que está sempre assistindo nossos vídeos, está compartilhando. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos, tá? E vamos lá, levem essa live à frente. Eu amanhã devo publicar o artigo sobre o que foi falado aqui. E sejamos vós, gente. Não é justo a gente se calar. Não é humano. Não pode, tá bom? Muito obrigada, uma noite maravilhosa para todos vocês. E amanhã vai ter live na página da minha amiga Cláudia, no Nunca Te Contaram, mas eu te conto. Nesse canal do YouTube eu vou falar sobre deixa eu ver, como é que é? Se é possível a gente conhecer o Islã a partir da nossa experiência pessoal. Por que eu vou fazer essa live? Porque eu vi agora recentemente um vídeo aí que me mandaram de uma queridinha aí dos conservadores, né? Enfim, que disse que ela conhece o Islã com base na experiência dela. Então eu vou mostrar, é possível a gente conhecer o Islã com base na nossa experiência? A live da doutrina islâmica. E alguns exemplos que acontecem aí, que eu acho que vão ser interessantes esses exemplo. Brigadinha, Eli, muito obrigada, tô feliz por você estar aqui, tá bom, meu querido? Obrigada aí o apoio de vocês, doutor Antônio, e todos vocês que estão divulgando o nosso trabalho, que estão indo na página dos deputada Cláudia, todos vocês, são muitos nomes aqui, desculpa se eu não trouxe todo mundo, me perdoe, e daqui a pouco eu tô respondendo vocês, tá bom? Uma excelente noite, amanhã no canal Nunca Te Contaram, mas eu conto. Beijo grande, uma excelente noite. E vamos ser voz dos cristãos que passam genocídio.